Bem, primeira pergunta que eu achei fantástica aqui. Eu preciso gastar menos para pagar as minhas contas? Né? Essa pergunta eu me debrucei sobre ela um pouco para conseguir desenvolver um raciocínio para te ajudar a enxergar algumas coisas que às vezes não são tão claras e tão óbvias para a gente. A gente está vivendo essa realidade, tá? A principal, e eu inclusive explico isso dentro do programa Mentalidade Credora, é uma distinção que a gente tem que aprender a fazer entre despesa e serviço de dívida. Tá? Gasto não é tudo a mesma coisa. Né? Despesa, por exemplo, né, são coisas que você tem que pagar para manter a sua vida. Por exemplo, você vai pagar a energia da sua casa, você vai pagar água, gás, você vai comprar comida, você vai comprar roupa, você vai pagar transporte, são despesas naturais da sua vida. Agora, existem outro tipo de gasto, que são serviços de dívida. Por exemplo, juros de cartão de crédito, juros de cheque especial, até mesmo parcela de dívida, financiamento de veículo, de imóvel, seja lá do que for que você tiver financiado, tudo isso é serviço de dívida. É serviço financeiro. Tá? E o que acontece quando a gente pensa em gastar menos? A gente imediatamente joga o nosso foco para aquilo que é fundamental para a nossa vida, que são as despesas. Né? A luz, água, gás, aquilo que mantém a nossa vida. Enquanto a gente meio que ignora aquilo que efetivamente pesa mais, que é o serviço da dívida, que é o quanto custa para a gente usar crédito. Né? Então eu ensino isso com detalhes no programa Mentalidade Credora. Mas se você estiver perguntando assim, eu preciso gastar menos para pagar as minhas contas, se esse gastar menos você está tentando focar só nas suas despesas, eu diria que não. Você não precisa encolher as suas despesas para pagar as suas contas. Você precisa sim encolher o serviço da sua dívida, encolher a quantidade de dinheiro que você joga fora tentando pagar o uso do seu crédito. Né? Aí sim, você vai conseguir pagar suas contas e ainda ter dinheiro sobrando para investir. Foi assim que eu consegui encontrar um caminho de saída dessa situação de escassez de dinheiro, e eu trato melhor disso dentro do programa Mentalidade Credora. Tá? Bem, como controlar ou reduzir os gastos? Tá? Essa é uma pergunta recorrente. Tá? E, na minha opinião, não faz sentido tentar reduzir ou cortar gastos enquanto a nossa mente continua tomando decisões financeiras erradas. É tipo você tentar cortar o cafezinho. Quanto é que um cafezinho, tipo R$2, R$3, que agora a inflação está absurda, né? R$5, vai fazer de diferença no teu orçamento mensal? Não faz. Então, a nossa mente engana a gente. Ela está naturalmente sempre colocando a gente para enxergar aquilo que não é o problema. Porque se a gente enxergasse o problema, a minha psicóloga falava isso, se você enxergar o problema deixa de existir. Né? E ao longo da apresentação eu expliquei que eu tentei fazer isso, eu tentei reduzir, cortar gastos, isso não resolveu o problema. O problema só foi resolvido quando eu entendi os comportamentos que me faziam criar os problemas financeiros e substituir esses comportamentos pelos comportamentos que me trouxeram a mudança financeira. Depois disso, eu me mantenho dentro do orçamento naturalmente, inclusive usando aquele método que eu vou ensinar dentro do módulo 3, da fase 3, né, do programa Mentalidade Credora, tá bom? Outra pergunta, como faço para parar de gastar? Olha só que interessante, né? Essa frase, e eu me debrucei também sobre ela, porque ela expressa uma coisa que foi muito relevante para mim. E eu entendo como a gente entra nesse tipo de pensamento, porque eu vivi isso, né? Mas ele não faz o menor sentido. A verdade é que não faz o menor sentido parar de gastar. Como assim parar de gastar? A gente precisa comer, a gente precisa se locomover, a gente precisa se vestir, a gente precisa se abrigar, a gente precisa fazer higiene. E tudo no mundo moderno precisa de dinheiro, precisa de gasto. Você precisa gastar. A economia depende do fato de você usar dinheiro. Se você não usar dinheiro, a economia trava. O mundo moderno é isso, é fluxo. Dinheiro não é um papel, é energia. Ele precisa trocar. Ele precisa trocar. Só que ele pode construir e também pode destruir. Como dizem por aí, o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. Essa frase é fantástica, porque ela traduz tudo que a gente vive. Né? Se a gente deixa o dinheiro se tornar nosso patrão, ele inferniza a nossa vida.
Enquanto ele é nosso servo, ele é uma maravilha. Ele faz aquilo que a gente manda. Né? Então, pensar em não gastar, na minha opinião, é somente a expressão da culpa que a gente sente por não conseguir se manter dentro do nosso orçamento. E um problema, quando a gente sente culpa, é o seguinte: a gente se pune. A culpa faz a gente se punir. E como é que a gente se pune por gastar muito? A gente acaba gastando mais, olha só que louco, né? Então a gente sente culpa, se pune gastando mais, e aí se sente mais culpado, aí vai se punir mais, gastando mais. E aí a gente entra num círculo vicioso de criar problemas financeiros. É assim que a gente cria problema financeiro. A culpa, ela é um sentimento terrível. Né? Esse pensamento, né, parar de gastar, eu preciso parar de gastar, esse é um pensamento muito destrutivo, ele tem que ser evitado a qualquer custo. Você tem que começar a evitar esse tipo de pensamento. Ah, eu tenho que parar de gastar. Não, não. Gastar é natural, eu preciso gastar sim para manter minha vida no mundo moderno. Né? Agora, eu preciso fazer isso de uma forma equilibrada. Né? Mais à frente a gente vai falar sobre essa questão da balança. Tá? Outra pergunta, essa é muito importante. Como começar a investir? Existe uma forma ideal, na minha opinião, para você começar a investir. Primeiro, você estabelece um bom motivo para ter dinheiro investido. Porque se você não tiver um bom motivo de ter dinheiro investido, pode apostar que atualmente vai dar um jeito de acabar com ele. Vai dar um jeito de acabar com ele. Eu sei, eu falo de cadeira isso, porque eu já fiz isso várias vezes. Tive dinheiro investido em vários momentos da minha vida e acabei com ele porque eu não tinha um bom motivo para ter aquele dinheiro investido. Se você não tem uma razão forte para ter dinheiro sobrando, tá? Você não consegue convencer a tua mente a manter aquele dinheiro sobrando. Você vai gastar sempre tudo que você ganha. Né? Então, depois de você estabelecer um bom motivo para ter dinheiro sobrando, basta você começar a investir e fazer isso consistentemente. Ou seja, criar o hábito de investir. Ah, eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer um investimento. Tá bom, vou te dar uma dica aqui rápida. Você provavelmente tem aí o aplicativo do teu banco. Você abre o aplicativo do teu banco, vai lá numa seção de investimentos e procura por CDB com liquidez diária. CDB é certificado de depósito bancário, é como se você empresta dinheiro para o banco. Ao invés de pegar dinheiro emprestado para um banco, você empresta dinheiro para o banco, tá? É muito melhor. E quando você fizer isso, provavelmente o teu banco vai falar assim, para você fazer esse tipo de investimento, ou seja, para você me emprestar dinheiro, você precisa ter pelo menos 100 reais. Tá? Aí você vai lá, disponibiliza 100 reais, faz o investimento mínimo que o banco tá te propondo ali. Ele vai pegar esse dinheiro emprestado para você e vai começar a te pagar juros sobre ele. Tá bom? Se você não tem 100 reais para investir agora, eu vou te dar uma dica. Essa dica aí, anota, que já mudou a vida de muita gente. Instala o aplicativo do banco chamado Sofisa Direto. Eu não ganho nada por fazer propaganda do Sofisa Direto, eu só faço propaganda porque é o banco que eu uso para fazer investimentos. E ele tem uma vantagem. Você abre ali na loja de aplicativo do teu smartphone, instala o Banco Sofisa Direto, segue os passos do aplicativo para abrir uma conta e transfere pelo menos R$ 1 para lá. Faz um Pix de pelo menos R$ 1 para lá. R$ 1 é o valor mínimo que você precisa ter na conta do Sofisa para começar a investir. Então, caramba, concorda comigo que todo mundo consegue pelo menos R$ 1 para começar a investir, nem que você tenha que ir na rua pedir R$ 1 emprestado e de um jeito botar isso lá na conta do Sofisa. Né? Então, é só começar. Só não começa quem não quer. Tá? R$ 1 é o mínimo que você precisa para começar a investir. A partir daí, a gente trabalha, estuda, vai trabalhando, estudando, para entender melhor sobre investimento. E a gente fala mais sobre isso dentro do próprio programa Mentalidade Credora. Tá? Bem, 64. Como fazer previsões dos meus gastos? Eu achei essa pergunta fantástica. Aí eu faço uma pergunta assim: como é que você faz previsão de que você vai ficar doente? No dia que você vai ficar doente? Né? Eu, por exemplo, que andei nesse último mês, eu tive umas 2 crises aí de saúde, né, de gripe, tosse. Eu tive uma tosse 17 dias tossindo. Como é que eu ia prever que eu ia ficar 17 dias tossindo? É impossível. A gente não consegue fazer isso. Né? Não dá para prever. Né? Então não adianta nada você querer fazer previsão de gasto. Não dá para prever. Né? A única coisa que você pode fazer é se preparar. Você não precisa prever. Você precisa ter uma bola de cristal. Você precisa se preparar. Como é que você faz isso? Tendo dinheiro investido. Olha só que louco, né? Tendo dinheiro investido. Se você não tem dinheiro investido, você não está preparado para nenhuma situação financeira que aconteça na sua vida.
E eu acabei de explicar na pergunta anterior como é que você faz para começar a investir com R$1. Ah, mas R$1 não vai mudar a minha vida. Cria o hábito que você vai ver. Vai mudar a sua vida. Né? Começa a ter dinheiro investido e você não vai mais precisar de bola de cristal para fazer previsão dos seus gastos. Vamos lá. Como faço para gastar melhor? Interessante essa pergunta. E aí eu faço novamente a outra pergunta. Você acha que gastando melhor você vai conseguir resolver o seu problema financeiro? Você acha que o problema financeiro, ou seja, a escassez de dinheiro, é só uma questão de gastar menos? Será que não é uma balança? Quanto eu ganho, quanto eu gasto? Quanto eu invisto, quanto eu gasto? Se eu te disser que o problema financeiro, na verdade, é causado pela diferença entre o que você gasta, o que você tem de gasto e o que você tem de investimento. E que apenas mexendo no gasto, você nunca vai equilibrar essa balança. Se você nunca investir nada, você pode cortar o gasto o quanto você for. Tem zero do lado de cá, você vai cortar o gasto para zero? Já falei nas perguntas anteriores. A gente precisa gastar para viver. Água. Daqui a pouco a gente vai estar pagando o ar que a gente respira. Para morar, você paga IPTU em tudo. Então, não faz sentido você cortar gasto enquanto você não tem o outro lado da balança. Tá? Mas quando eu falo isso, geralmente as pessoas falam assim, caramba, mas Felipe, nunca sobra dinheiro para investir. Né? E eu falo o seguinte, olha só, não é porque você não tem dinheiro que você não investe. É porque você não investe que você não tem dinheiro. Simples assim. E eu mostrei nas perguntas anteriores como é que você começa com R$1. E eu vou martelar esse R$1 na tua cabeça aqui até o final da apresentação, porque essa é a parte mais importante de todas. Eu tentar convencer as pessoas que investimento é uma das coisas mais importantes que ela pode fazer para contrabalançar a balança do gasto. Você não pode ter uma quantidade absurda de gasto em nada de investimento. Não faz sentido isso. Só que, infelizmente, a gente não aprende isso na infância. Eu acho que isso devia ser ensinado no jardim de infância e continuar sendo ensinado o resto da vida. Porque se a pessoa aprende isso, ela nunca passa por situação de dificuldade financeira. Né? Agora, se você não começar nunca, se você não botar aquele R$1 na conta do Sofisa lá para investir, aí você nunca vai ter dinheiro para resolver teu problema. Outra pergunta que me fazem muito, a partir do momento que eu falo que já multipliquei minha renda em um curto período de tempo, é como é que eu faço para aumentar minha renda. Né? Eu falo para você, tem 2 caminhos para você aumentar a renda. Eu já experimentei esses 2, tá? E o primeiro é o seguinte, o primeiro que me possibilitou multiplicar minha renda 17 vezes ao longo de 8 anos, e eu achei que fosse bastante coisa, e na verdade, foi assim, estudei muito, investi muito tempo e muito dinheiro para adquirir conhecimento. Né? Depois, eu investi cerca de 1% desse conhecimento para aumentar alguns por cento na minha renda. 10%, 20%, 30%. E aí eu estudava. Aí pegava 1% do que eu aprendi e aumentava minha renda em 10%, 20%, 30% de novo. E foi assim que, ao longo de 8 anos, eu multipliquei 17 vezes, ou seja, 1.700% de aumento. Você imagina o esforço que eu fiz, né? Foram dezenas de cursos e milhares de reais investidos na ocasião. Você acha que eu fiquei endividado porque gastei? Não, investi muito na minha educação. E eu multipliquei minha renda, mas isso não resolveu nada. Porque eu não conhecia o poder do segundo jeito de aumentar minha renda, que é muito mais rápido, muito mais simples e muito mais barato. Basta você começar a investir e você vai começar a ganhar mais praticamente imediatamente. Um CDB, por exemplo, começa a te pagar juros no dia seguinte que você investiu. Você começou a ganhar mais. Não precisa fazer esforço danado, pagar um absurdo para aprender alguma coisa que você vai usar 1%, nada disso. Botou dinheiro no investimento, você vai começar a ganhar mais. Então, como é que você aumenta a sua renda? Você pode ir pelo jeito difícil ou pode ir pelo jeito fácil e rápido. Como faço para pagar as dívidas? Bem, dívidas é o seguinte, primeiro você deixa de lado o pensamento de que você precisa pagar as dívidas para ter dinheiro. Né? Porque a gente bota isso na cabeça de uma forma impressionante. Tipo, eu preciso pagar as dívidas para poder ter dinheiro sobrando. Enquanto eu tenho dívida, eu não consigo ter dinheiro. Isso é uma crença. Ela é muito destrutiva. Porque, na verdade, você precisa ter dinheiro para pagar a dívida. Você lembra lá o desconto que eu recebi?
como pagar uma dívida com desconto se você não tem dinheiro? Lembra do Thiago, no começo da apresentação? Ele falou que tinha uma dívida de quase 40 mil, pagou 6. Como é que ele pagou 6? E tirou do investimento e ainda sobrou. Entende? Essa é a mágica. Você precisa começar a investir. Né? E eu já expliquei como é que se começa a investir anteriormente. Lembra? R$1. Como sair das dívidas o mais rápido possível? Aprendendo a investir, óbvio, para ter dinheiro para pagar as dívidas, e aprendendo a conseguir desconto de até 96% nas dívidas, algo que eu ensino na fase bônus do programa Mentalidade Credora. Né? Vamos lá. Como faço para sobrar para investir? Que é outra pergunta que, nossa, é absurdo. Eu ouço isso todo dia, praticamente. Primeiro, você vai abandonar essa condição que você estabeleceu para começar a investir. Né? Ou seja, você precisa parar de acreditar que precisa sobrar dinheiro para começar a investir. Senão, você nunca vai começar a investir e nunca vai sobrar dinheiro para você. Eu já expliquei nas perguntas anteriores, eu vou massificar isso aqui até o final. Eu já expliquei como você pode começar a investir com apenas R$1. R$1. Tá? Então, é só começar e manter o hábito, criar o hábito fazendo isso consistentemente. Tá? Não creia mais, não acredite mais nessa ideia de que precisa sobrar dinheiro para começar a investir. Não precisa sobrar dinheiro. Só vai sobrar dinheiro depois de você ter investido já durante algum tempo. Recebi uma pergunta interessante também. A planilha não seria um bom controle? Né? E aí, eu vou complementar um pouco aquela pergunta, aquela resposta que eu dei anteriormente, né, sobre como controlar gastos e tal. Como é que a gente vai prever os imprevistos que a gente vai enfrentar para poder botar na planilha? Entende? Eu fiz planilha durante muito tempo e nunca funcionou. Meu orçamento sempre furava. Por quê? Porque aconteciam imprevistos que eu não conseguia prever. Portanto, eu não colocava na planilha, eu não previa. E aí, por mais que a gente faça assim, não, vou fazer um fundo de emergência de não sei o quê, você acaba, qualquer coisinha, você classifica como emergência, gasta aquele fundo, aí acontece outra emergência um pouco mais complexa, aquele dinheiro que era para emergência já foi embora naquela emergência que não era tão emergência, e aí você fica sem o fundo de emergência. E por isso eu recomendo que você nunca crie uma reserva de emergência, porque isso aí é um gatilho para tua mente gastar o dinheiro. É encontrar problema na tua vida e falar, não, eu vou resolver aquele problema, botar o dinheiro que eu tenho no fundo de emergência. E aí você acaba com o teu dinheiro. Atualmente soluciona o teu problema de ter dinheiro sobrando, entendeu? Fundo de emergência, reserva de emergência, para mim é terrível. Quando eu desenvolvi meu método, né, o método que eu ensino no programa, ficou muito mais simples eu controlar as minhas despesas de uma forma que realmente funciona. Na fase 3, né, do programa, eu ensino essa metodologia para os alunos, tá? E aí, depois que eu apliquei isso na minha vida, eu nunca mais saí do orçamento. Eu só faço planilha hoje em dia para acompanhar a evolução dos meus investimentos. Eu não faço planilha para prever gastos, nada disso. Eu uso o método que eu ensino na fase 3. Isso é suficiente para eu sempre me manter dentro do orçamento, tendo clareza para onde está indo meu dinheiro, tá bom? Sem precisar anotar nada. O que fazer se eu estou com problema com as contas da empresa? É um perfil, né, de pessoas que se inscreveu para participar desse evento. São poucas pessoas que têm empresa, né, que têm um negócio próprio. Mas eu tenho um negócio próprio e eu cometia erros financeiros desde sempre. Né, e eu só fui ficar consciente desses erros financeiros depois que eu aprendi essa metodologia, depois que eu desenvolvi essa metodologia. E aí eu consegui perceber e aplicar essa mesma metodologia no meu negócio, que também não funcionava. As finanças do meu negócio também não funcionavam assim como as minhas finanças pessoais. Então, se você é dono de um pequeno negócio, está enfrentando problema nas finanças do seu negócio, eu acredito que você esteja enfrentando um problema na sua vida pessoal. Porque a gente extrapola. Os nossos hábitos, as nossas decisões, elas vão ser as mesmas na vida pessoal e nos negócios. Se você aprender a lidar com o dinheiro da sua vida, você vai aprender a lidar com o dinheiro do seu negócio. Né? Então, dentro do programa Mentalidade Credora, eu explico, eu ensino, eu mostro para você como lidar com o dinheiro na sua vida pessoal. E isso extrapola também para os seus negócios. Não é específico, o programa não é específico para quem tem empresa, mas seguindo o programa, acompanhando, chegando até o final, você vai estar preparado, mais preparado para trazer essa bagagem para dentro do seu negócio e fazer o seu negócio começar a funcionar
de uma forma eficiente em termos de finanças. E com essa pergunta a gente encerra a apresentação de hoje. Tá? Queria agradecer a sua audiência, a sua paciência. Enquanto isso, eu vou checar aqui alguma mensagem que a equipe me mandou. Tem uma pergunta aqui interessante. Ó. Como ter dinheiro durante todo o mês? Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fazia divulgação, né, do Mentalidade Credora através de um anúncio que eu falava assim: eu descobri uma forma de fazer o dinheiro durar o mês inteiro. É interessante isso. E como é que a gente faz para o dinheiro durar o mês inteiro? Pode parecer loucura, mas tudo que eu tratei até agora é justamente para isso. É justamente para isso. Se você não tem dinheiro investido, se você não tem uma reserva, você nunca vai ter dinheiro o tempo todo. A nossa mente, ela tem um mecanismo que ela não gosta de nada sobrando, nada em desequilíbrio. A nossa mente intuitiva, ela gosta das coisas. Como é que eu posso explicar? Que as coisas sejam previsíveis, que as coisas sejam, entre aspas, estáveis, né? Eu vou até aproximar aqui agora para falar sobre essa questão da estabilidade. Estabilidade é uma das coisas que muita gente busca, inclusive boa parte das pessoas que se inscreveram para participar aqui hoje, as pessoas buscam estabilidade, né? Buscam um emprego público é estável, enfim. E eu discordo um pouco dessa visão. Eu acredito que estabilidade não existe. Estabilidade é um conceito meramente humano. No universo nada é estável, tudo está em movimento, tudo está em constante mudança. A mudança é a única certeza que a gente tem no mundo e na vida, em qualquer situação. A gente sabe que as coisas vão mudar, é a única certeza que a gente tem. Então, estável, as coisas não são estáveis. E é muito difícil a gente conseguir chegar a um momento, a uma qualidade de controle nas nossas contas, onde a gente faça o nosso dinheiro sobrar linearmente, ter dinheiro linearmente para honrar ali os nossos compromissos ao longo do mês inteiro. Sempre vai ter um momento que a gente vai estar faltando dinheiro, e a gente vai estar apertando o cinto, ou então vai estar sobrando dinheiro e a gente vai ser perdulário, para que chegue no final do mês a gente está zerado. E quando entra um cheque especial na conta, né, a gente acaba indo ao limite do cheque especial. Quando entra um cartão de crédito na conta, a gente começa a usar, a gente vai ao limite do cartão de crédito. Então a nossa mente, ela sempre está ali. O que está sobrando, ela dá um jeito de acabar. Se tem crédito sobrando, ela dá um jeito de acabar. Se tem dinheiro na conta sobrando, ela dá um jeito de acabar. Isso é natural. Né? Enquanto a gente não percebe, isso é um dos comportamentos que eu trabalho dentro do programa Mentalidade Credora. Enquanto a gente não toma consciência disso, do porquê, às vezes a gente faz despesas que aparentemente são, para nós, fundamentais, essenciais, e que não vão impactar em nada na nossa vida, mas que no final das contas a gente soma ao longo de um período de tempo, aquilo impactou enormemente a nossa vida, e a gente nem percebeu. Então isso é muito importante, né? Ter entendimento de que não dá para a gente planejar como é que eu faço o dinheiro sobrar no mês inteiro. Não dá, é o complemento daquela pergunta: como eu faço para controlar gastos. Você não precisa controlar gastos, você precisa ter dinheiro sobrando. Né? Enquanto você está focado ou focada em fazer o dinheiro sobrar, durar até o último dia do mês, você perde de vista o fato de que você pode ter dinheiro sobrando. Né? Você para de acreditar nisso. E boa parte daquilo que a gente não consegue na vida é aquilo que a gente não acredita ser possível. Tá? Então, é isso. A resposta é: não queira fazer o dinheiro durar o mês inteiro. Queira ter dinheiro sobrando. Queira ter dinheiro investido. Queira ter mais do que você precisa. Queira fazer o dinheiro o seu servo. Né? Queira deixar de ser servo do seu dinheiro. Eu falei lá atrás que você começa a investir tendo um bom motivo para ter dinheiro sobrando. Porque se você não tem um bom motivo para ter dinheiro sobrando, atualmente dá um jeito de acabar com ele. Acabar com o dinheiro que você tem. Né? E eu tenho vários exemplos aqui. Eu tenho exemplos na família de pessoas que receberam dinheiro que não estavam esperando. Aí falava assim: Felipe, eu vou lá na escola do meu filho, vou adiantar 1 ano de pagamento de mensalidade.
caramba, mas por que tu pega esse dinheiro e faz um investimento? Não, eu tenho medo de não ter o dinheiro, né? Para pagar o ano inteiro. E aí, é assim que a nossa mente engana a gente, né? Coisas assim fazem a gente tomar atitudes que impedem que a gente tenha dinheiro sobrando, impede que a gente tenha dinheiro investido, e por consequência, qualquer deslize que aconteça na vida, a gente fica sem dinheiro, com menos dinheiro que o necessário. Se a gente não tem dinheiro sobrando, a gente tem menos dinheiro do que precisa. Essa ideia de 0 a 0 é impossível. Estabilidade é uma coisa que não existe no universo, e a gente busca para a nossa vida, acreditando que vai conseguir, mas na minha opinião não consegue. Na minha opinião, um dos bons motivos para você ter dinheiro investido é: eu quero ter dinheiro sobrando para mim, tipo, realizar meus sonhos e não me preocupar com o futuro, por exemplo. Né? Depender do INSS para aposentadoria, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que a única garantia que a gente tem é fazer investimento e ter dinheiro disponível no momento que a gente precisar. Isso é uma mensagem que eu quero deixar aqui para você.